Muito boa tarde! Como que você tá aí nessa tarde de quarta-feira? Quarta-feira, boa tarde pra você. Ué, o pessoal tá achando que é bom de Bíblia aqui, ô Patrícia? Ou Revista Novo Tempo, versão 2018, 2019? Exatamente. Olha, eu tô emprestado aqui hoje pro Entre Família. A Patrícia já vai te explicar daqui a pouquinho, mas aqui também tem uma memória que eu e a Patrícia a gente já apresentou juntos. Você que acompanha a programação da TV Novo Tempo há mais tempo, Revista Novo Tempo, acho que por mais de um ano, né, Patrícia? Quase 2 anos. 9 meses. Foi o período que a Suzane ficou de licença pós-maternidade, Exato. volta, Então tava tendo saudade aqui, né, Patrícia? Sem contar que a gente tá aqui desde o começo, isso é muitos anos, né? Muito tempo Leite juntos. já foi meu coordenador, não posso falar do Chapolin, que era meu queridinho, que ele queria me matar, mas o Leite é um parceiro aqui da casa, além de apresentador, já teve várias funções. Eu espero me divertir no programa de hoje e aprender muito junto com você e com a Patrícia e com todo mundo que tá aqui hoje, né, Patrícia? Na verdade, a gente tá vendo um diagnóstico, sabe? A gente tem um costume aqui, o Cris trouxe isso pra gente. Quando a gente não quer falar da gente, a gente fala de um primo, entendeu? Ah, eu tenho uma amiga, eu tenho um amigo. Meu. Isso, Entendi. é isso. Mas é a gente, né? Porque a gente, nós somos os primeiros, né, a serem diagnosticados. A diagnosticar aqui. E pelo que eu vi hoje, a gente vai falar de TOD. Aí você tá pensando, é TOD Nescau? O que é? Não, é outro tipo de TOD, não é, Patrícia? Pois é, o transtorno opositor desafiador. É essa a sigla TOD, que tem a ver um pouco assim de como as pessoas, as crianças geralmente, né, lidam com a birra. Será que é birra ou não é birra? Será que o que isso vem acarretar a criança? A gente estava vendo aqui numa informação que geralmente quando tem um diagnóstico, ou se não bem diagnosticado, a criança pode ter depressão, ansiedade. Puxa vida. Então, a gente fala de criança porque eu acho que é a primeira infância que a gente consegue perceber esse transtorno. Então, talvez esse programa de hoje pode abrir os olhos para quem está em casa e de repente tem uma criança que, sei lá, está fazendo uma tarefa de matemática e aí não consegue fazer e parece que está fazendo uma birra e na verdade pode ter um transtorno envolvido com isso, é isso? Nem conseguir se concentrar, né? Então eu acho que o diagnóstico, isso que eu acho muito interessante quando a gente fala de alguns diagnósticos, é que eles te ajudam. Como é que eu vou lidar? Não é um problema como um todo, mas como é que eu lido com uma criança, com uma pessoa próxima de mim que tem um comportamento desse tipo? Olha, então a gente está com um programa especialíssimo para você, porque vamos ter, obviamente, uma especialista aqui para você entender o que é TOD. E eu volto a dizer, TOD não é Nescau aqui, tá? Não é outro tipo, é TOD. TOD, Nescau, leite. Exatamente, é transtorno desafiador opositor. Acho que é o contrário, opositor desafiador. Opositor, exatamente, porque daí dá certo a palavra ali. Mas muito bem, então a nossa especialista está aqui conosco hoje. Daqui a pouquinho a gente apresenta ela melhor para você, ela vai te ajudar a entender um pouco mais sobre o que é esse transtorno. Mas tem mais coisa no programa de hoje, não tem, Patrícia? Tem hashtag, a gente trouxe de volta aqui Maureen Fernandes, nossa repórter, que vai trazer as notícias. Boa tarde, Maureen. Oi, gente! Hoje tem notícia especial para os desbravadores que ganharam um dia nacional só para eles, a gente vai falar disso. Também eu vou trazer uma história linda de dois amigos, um presenteou o outro com uma cadeira de rodas toda especial. Vocês vão ver depois o que tinha de especial nessa cadeira de rodas. E vai ter também previsão do tempo, já que amanhã é feriado e vocês não vão ver a gente. Mentira, vão ver a gente sim por aqui, mas a gente já quer adiantar, gente. E também mais algumas palavras aí de apoio ao pessoal lá do Sul que está sofrendo. A gente vai voltar depois, né, gente? Com notícias boas e também alertas. Muito bom. Olha, a gente tem notícia, tem entretenimento e tem conhecimento para você aqui no Entre Família, que tá só começando, né, Patrícia? Só começando. Por enquanto a gente vai pro intervalo e volta rapidinho, em 30 segundos. E já estamos de volta aqui com meu companheiro André Leite. Tem que dar a mão, André. Desculpa, André, Patrícia. tem que dar... Todo mundo dá a mão, você não vai dar a verdade. mão? Então eu dou a mão. A gente vai aqui, Isso, ninguém vamos solta juntos. a mão de ninguém. Hoje eu tô aqui participando do Entre Família, apresentando o programa junto com a Patrícia. Não é o Bom de Bíblia, não é o Entre Família com Bom de Bíblia, é o Entre Família. E eu tô tendo o privilégio de compartilhar a apresentação hoje com a Patrícia pra gente aprender sobre muitas coisas. Tem notícia no hashtag com a Maureen daqui a pouco. E hoje... Eu acho que vocês me chamaram aqui, porque como o nome do transtorno que a gente está aprendendo hoje aqui é TOD, eu sou o Leite, então aí tem toda essa conexão, eu acho que é isso. Transtorno
opositor desafiador é o tema de muitas coisas que a gente vai conversar hoje. E se você não tem ideia do que a gente está falando, a gente vai começar a descobrir a partir de agora, não é, Patrícia? Isso aí. Se você tem ideia ou está com alguma dúvida, a gente vai aproveitar a nossa especialista que já está aqui sentadinha na sala e vai colocar algumas perguntas, algumas questões, porque a gente sabe que tem outros transtornos também, Leite, que podem parecer o transtorno opositor desafiador. Tem que decorar. Exato. Até o final do programa a gente decora e você decora junto com a gente, viu? Tá na tela para você aí o número para você participar, não é, Patrícia? Vou olhar aqui em 12983150249. Manda a sua pergunta, a sua interação e a gente vai colocar na sala da conversa. Tem também o QR Code, esse é mais fácil, vai. É do seu lado. Ah, ok. Então você pode usar o QR Code, tá aparecendo aqui na tela, para você mandar aqui mandar pergunta aqui pra gente. Abre a câmera do seu celular, se você não tem ideia como é que faz, abre a câmera do seu celular e você aponta na direção do QR Code. Tá vendo? E aí ele vai gerar um link que imediatamente você clica e vai ser direcionado para enviar perguntas para o nosso programa de hoje aqui no Entre Família. Pois é, e para começar agora a gente tem um hashtag e a gente pede, roda a vinheta. Boa tarde, gente. Já vou começar com uma notícia excelente, especialmente para aqueles que são ou já foram parte dos desbravadores. Ontem, o presidente da República sancionou a Lei 14.665, que institui o Dia Nacional dos Desbravadores. A partir de agora, o dia 20 de setembro, é a data para celebrar esse ministério incrível que tem feito tanta diferença na vida de crianças e adolescentes. Inclusive, fez muita diferença na minha vida. Leite, quero saber se você foi desbravador, cara. Eu fui desbravador, Maureen, fui desbravador e digo mais, eu tenho uma cicatriz na minha mão até hoje aqui, ó, não vai dar para mostrar aqui, que é de ser desbravador. Eu fui fazer o pessoal chama de pista-fio, ralo, tem vários nomes, mas você vai pro meio do barro para se sujar. E eu tava com tanta vontade de me sujar que eu pulei no barro e era bem fininho assim, entrou uma pedra, machucou, mas tá tudo bem hoje em dia aqui. Tava aparecendo ali um barro. Tava aparecendo, ó, viu só? Barro, não a mão. Ah, tá, desculpa. Eu já fui desbravadora, eu já fiz matéria com desbravador, eu já cobri Campuri de desbravador. Ah, entendi. Só até aí, eu já estive Mas você não foi uma adolescente desbravadora? Não dá pra mim. Perdeu, né, Leite? Perdeu uma grande oportunidade, é ótimo. É uma memória que eu levo para sempre na minha vida. A escolha dessa data, gente, foi baseada na comemoração do Dia dos Desbravadores em vários outros países. E é importante a gente esclarecer aqui para os nossos amigos que não conhecem esse ministério, que é o Clube dos Desbravadores. Eles existem desde 1950 e estão presentes em mais de 160 países. Só no Brasil são cerca de 10 mil clubes com mais de 280 mil participantes. E essa notícia já se espalhou pelas redes sociais e os desbravadores e simpatizantes dessa iniciativa estão vibrando pra caramba com esse reconhecimento nacional. Realmente, gente, é muito legal ver um trabalho como esse sendo reconhecido. Eu queria mandar aqui um super abraço para os desbravadores e também o pessoal da liderança que assiste a gente. Vamos para a segunda notícia. Hoje, o que não falta são boas notícias e essa eu achei fofíssima, emocionante. Um empresário brasileiro teve a ideia de criar uma cadeira de rodas com o formato de um caminhão e presenteou um amigo dele que enfrenta a paralisia cerebral desde o nascimento. O Marcelo, que sempre dependeu de uma cadeira de rodas, ama caminhões. Essa paixão vem do pai dele, que foi caminhoneiro e percorreu as estradas do Brasil por mais de 2 décadas. Diante dessa situação, o amigo Edmar surpreendeu o Marcelo com essa cadeira de rodas que vocês estão vendo, personalizadíssima. E mesmo com as suas limitações, dá para ver na imagem que ele está muito feliz, essa alegria dele quando recebe esse presente incrível. E olha, mais esse detalhe, prestem atenção, a cadeira de rodas é uma réplica exata do caminhão Scania 113 que o pai dele, o pai do Marcelo, costumava dirigir. Essa amizade é incrível, olha que cuidado, gente. O que vocês acharam? Ô, Paty, eu achei especial, você que é mãe, imagina o seu filho receber um presente tão carinhoso, né? Fantástico. E lá em casa é a casa do carrinho, né? E até o marido está colecionando carrinho. Tem uma prateleira, assim, gigante com quase 200 carrinhos. Uau! Fora do Tem Bruninho bastante, e do Tiago. E aí
Eu sei quão importante é essa coisa de saber o nome, né, a marca, o modelo, e eles gostam bastante. Imagina uma criança com algumas necessidades especiais e ser presenteada, né? É um carinho, um cuidado muito grande. Muito carinho, muita delicadeza também. Gente, eu vou para a última notícia já. Para encerrar esse nosso momento hashtag, eu vou atualizar vocês com a previsão do tempo para esse feriado. E embora a gente ainda esteja no fim do inverno, o feriado vai trazer um clima de primavera em todo o Brasil. Vai ter sol, calor, algumas pancadas de chuva em grande parte do país. Se você, assim como a gente aqui, mora na região sudeste, pode esperar um dia super ensolarado. Por outro lado, a previsão para a região sul é de chuva, mas para o domingo a promessa é de sol. Isso é uma boa notícia para eles, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Já no centro-oeste, assim como na região nordeste, o feriado de 7 de setembro vai ser marcado pelo calor e pelo sol. E para o pessoal do norte, vocês podem esperar um dia bem equilibrado, com sol, calor, pancadas de chuva durante a tarde e a noite. Acho que tá legal, dá para curtir todas as fases. Antes de finalizar, eu gostaria de mandar um carinho especial para os nossos amigos da região sul do Brasil, especialmente para os moradores do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. Faz uns 2 dias, a chuva que caiu lá foi tanta que o rio transbordou e as cidades ficaram debaixo d'água. Leite e Pati, até isso está me pegando pessoalmente, porque alguns familiares são daquela região, felizmente conseguiram sair a tempo de casa, mas a casa já está inabitável e tem história, muita história para a nossa família e deve ser difícil, né, estar numa situação como essa. Com certeza. Eu estava vendo algumas imagens de pontes que foram destruídas ali no Rio Grande do Sul pela força das águas. E é nessa hora que a solidariedade também ela entra em vigor, não é? Porque quando você vê uma outra pessoa sofrendo, é possível vir aquela empatia, né? De, poxa, o que eu posso fazer por essa pessoa? Eu estava vendo algumas imagens do governador do estado do Rio Grande do Sul, visitando algumas localidades, algumas famílias, para tentar dar respostas públicas para esse tipo de situação. E quando eu digo resposta, não é só de falar, é realmente de algumas iniciativas para poder ajudar essas pessoas. Eu tenho certeza que muita gente de iniciativas privadas, incluindo igrejas, por exemplo, estão fazendo as suas atividades para ajudar as pessoas que estão nessa situação de perder muita coisa. Com certeza. Eu recebi, inclusive, imagens da Igreja Adventista da cidade de Encantado. Até a altura dos bancos, a igreja estava tomada de água. Mas eu tenho certeza que Deus vai estar com essas pessoas. Fiquei sabendo, inclusive, que a carreta da Adra vai estar indo para lá logo, logo. E a gente vai trazer mais notícias aqui, com certeza, do momento em que eles chegarem por lá. A gente finaliza pedindo a vocês que fiquem de olho na previsão do tempo aí da sua região e também nas orientações dadas pela Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. Gente, eu encerro por aqui. Eu espero que todos vocês tenham um excelente feriado. Muito bom. Não vejo a hora desse feriado. Eu tenho olhado a praia, porque eu falo aqui eu estou há semanas dizendo que quero pisar na praia para ver se dá uma relaxada. Se uma pessoa natural do Rio de Janeiro em São Paulo sente muita falta da praia, Patrícia Piper? Sente, é uma viagem, né? A praia tem que demorar 2 horas, 3 horas para chegar fora, que volta lá em Niterói era só 25 atravessar. 25 minutos. Não, tinha praia em Niterói. Não, então, mas é que você, para ir na praia, era mais pertinho, né? É 20 e poucos minutos. Há 20 e poucos minutos? Da achei minha que era na porta ali já. Aí, né? Aí são os ricos, né, Leite? Entendi. Muito bem. Falando em coisa de rico, tem gente que, fazendo o gancho já para a nossa entrevista agora, tem gente que começa a ver algumas situações, umas siglas que a gente usa, TDAH, TOD, fala assim, mas isso aí é doença de rico. Isso aí é coisa que criança normal, assim, não tem, e etc. agora tem um negócio de modinha também, né? Isso. Tudo é alguns desses transtornos, né? TDAH eu já diagnostiquei o Bruninho umas 50 vezes, mas não é. Tem uma situação, né? Porque por conta disso, muita gente fala assim, isso aí não tem nada a ver, nem quero me importar. Por outro lado, a falta de conhecimento pode gerar realmente algumas consequências em crianças que podem estar passando por esses transtornos e por falta do diagnóstico correto, isso pode ter uma consequência, inclusive, na vida adulta dessas crianças, não é não, Patrícia? Com certeza. A gente sabe que o diagnóstico quem dá é o médico, a associação, né, com várias terapias, né, a psicopedagoga, a terapeuta ocupacional ou uma terapia,
mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente precisa de alguns alertas. E o programa de hoje tem esse objetivo, e é por isso que a gente trouxe aqui a psicóloga Gisele Vandermoer, é isso? Nome chique, né? Psicopedagoga, olha só. Que é quem faz o diagnóstico de alguns transtornos como esse. Ela é especialista em atendimento, faz atendimento terapêutico já há mais de 7 anos. E de 4 anos para cá, ela tem trabalhado ativamente com esses 2 tipos de transtorno que a gente falou aqui, que é o TDAH e o TOD. Tudo bem? Muito boa tarde, Gisele. Tudo bem, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É muito importante a gente conversar sobre o transtorno opositor desafiador, bem como qualquer outro tipo de diagnóstico também, principalmente para a gente conscientizar. Às vezes a gente está se deparando com algum problema dentro de casa, dentro da família. O professor está ali na escola vendo um aluno sofrendo sem saber como ajudar. Então, esse tipo de informação certamente é importantíssimo para a gente. Vou fazer um parênteses. A escola... Ela é carioca. Olha aí, olha que beleza. Tô me conectando, né? Vai ser com eu sou o único hoje. caipira do interior de São Paulo aqui nesse programa agora. Aqui. A menos que a Maureen seja também, mas não sei. Mas depois a gente pergunta para ela. Ô, Gisele, a gente está falando dessa sigla TOD, a gente está falando transtorno opositor desafiador e talvez tem gente em casa que não está entendendo do que a gente está falando. Vamos começar do começo. O que é o TOD, ou o transtorno opositor desafiador, para quem está em casa, nunca ouviu falar disso, começar a ter uma noção sobre o que é isso? Sim, vamos lá. O transtorno opositor desafiador, ele engloba uma série de sintomas, principalmente emocionais e comportamentais. A gente tem 3 grandes grupos de tipos de sintomas que a gente pode encontrar. O primeiro grupo é o humor raivoso e ou irritável. O segundo grupo de sintomas é o comportamento desafiador, opositor, que a gente encontra no dia a dia. E o terceiro grupo é a índole vingativa. Uma pessoa, criança, adolescente, adulto, que tem esse diagnóstico de TOD, pode apresentar sintomas dentro dos 3 grupos ou não. Pode ser que esteja ali dentro de 2 grupos, um dos grupos não apresenta. Geralmente vai ter ali pelo menos 2 grupos de sintomas presentes. Como é que esse diagnóstico precoce, né? A gente está falando aqui de crianças e tem muita gente que assiste a Rede Novo Tempo, assiste o Entre Família, que é uma avó, né? E uma coisa que a gente estava falando no começo, a gente antigamente não tinha nome para as coisas, né? A gente dizia que a criança era pirracenta, que essa criança precisa de disciplina, que castigo, surras e mais surras que se tinha. Como é que a gente faz para dar um alerta ou um alento também, né? Porque é preocupante quando a gente vê que é algo que vai fazer diferença na vida da criança, né? E como ela vai se desenvolver. Uma barreira que nós, familiares e profissionais que lidamos diariamente com TOD, encontramos com uma certa frequência, é o fato de que os sintomas do transtorno são muito parecidos com comportamentos que qualquer criança pode ter, qualquer adolescente, às vezes até nós adultos mesmos também, né, podemos apresentar. Então fica essa dúvida, sempre fica aquela pulguinha atrás da orelha, será que é de fato um transtorno? Será que eu não estou lidando com uma necessidade de ser mais rígida, de ser mais autoritária, de aumentar a minha voz? E no TOD, a gente encontra isso quase como uma barreira ao tratamento adequado, porque a família pode ficar sempre com esse pé atrás. Será que eu devo realmente levar para um médico, para um psiquiatra, para um psicólogo? Será que é só eu não falar mais firme com essa criança? Só que no caso do TOD, a gente precisa observar que vai ter prejuízo. Não é apenas uma birra, uma pirraça, um mau comportamento que vai causar ali um probleminha ou outro, mas a gente vai observar que no dia a dia, na maior parte do tempo, a criança é uma criança ali, bagunceira, bastante alegre, ativa e que de vez em quando tem esses comportamentos. No TOD, a gente observa prejuízo não só para a pessoa que tem o TOD, mas também para quem está no entorno. A família costuma ter muito prejuízo. É muito frequente, por exemplo, a gente vê a mãe ou o pai, mas principalmente a mãe, precisando sair do seu trabalho porque não tem quem consiga lidar com aquele comportamento no dia a dia. Os gastos dessa família vão aumentar porque o tratamento não é barato, não é apenas com um profissional. Se for apenas com 2, já é uma sorte. Então, é uma série de prejuízos que a gente observa nessa criança ou adolescente e na sua família, na sua escola também, em alguns casos. A própria professora também costuma acabar observando esse prejuízo no dia a dia dela. Então, não é apenas um mau comportamento, é algo de fato disfuncional.
Isso é interessante, porque eu estava nos bastidores aqui do programa, para você de casa saber, eu estava lendo aqui a pauta, né, que é o roteiro do que a gente vai conversar hoje, eu estava olhando e falei assim, mas eu acho que eu já tive isso quando eu era criança. E aí eu comecei a me autodiagnosticar aqui, viu, Gisele? Não faça isso em casa, inclusive. E aí, só que aí, agora você está falando sobre essa questão de ser uma coisa recorrente, uma coisa que causa um prejuízo enorme para a família, e me parece, então, que tem uma diferença, e ao longo do programa de hoje, inclusive a gente vai ter um momento com uma dinâmica, né, Patrícia, para ajudar você aí de casa a começar a ter uma ideia um pouco mais específica, se de repente você tem um sobrinho, um filho, um neto, que pode ter esse transtorno opositor desafiador. Mas fica ligado com a gente, porque ainda hoje a gente vai te ajudar a começar a ter uma noção melhor sobre isso. Mas voltando para o autodiagnóstico que eu estava fazendo, quando você começou a falar, olha, isso aqui é uma coisa que tem um prejuízo enorme, é uma coisa recorrente, aí eu já comecei a pensar, puxa, não, peraí, então tem um pouquinho diferente. Quando eu era criança, eu fazia uma birra. Quando eu era criança, eu lembro, nossa, eu gostava muito de desafiar minha mãe falava um negócio, eu falava de volta, tomei muito tapa na boca, viu, Patrícia? Não sei se minha mãe estava certa ou não de fazer isso, mas mãe, é isso aí. E aí, não adiantou nada, continuei falando. Filho único por vários anos. E aí eu anos. fiquei pensando assim, tem gente que em casa tem essa situação de uma criança fazer uma má criação, alguma coisa do tipo, tal. Como é que a gente começa a perceber que existe essa diferença entre algo que pode ser corriqueiro e que pode ser um indicativo desse transtorno, que pode ter consequências sérias lá na frente, se não for tratado agora, se não for acompanhado desde agora, e uma simples birra ou um mau comportamento de uma criança? Bem, o próprio prejuízo já é um dos fatores que a gente precisa observar, mas além disso a gente tem que observar também a constância, a frequência, a persistência desse tipo de comportamento. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança ali dos seus 4, 5 anos e que está apresentando birra com uma certa frequência, mas eu já consigo manejar, eu já consigo distraí-la quando eu percebo que essa birra vai começar, ou então a birra já começou, já aconteceu. Eu consigo ali de uma forma, independente se é uma forma correta ou não, eu consigo distraí-la e tirá-la daquele estado, eu já consigo desconfiar que talvez não se trate de um transtorno, porque no transtorno a gente tem dificuldade, inclusive, para contornar a situação, mesmo usando artifícios que a gente sabe que a criança gosta. Então, a criança, por exemplo, fez uma birra porque quer que compre um determinado brinquedo. Se ela já entrou naquele estado alterado, mesmo que a gente compre, que a gente fale para ela que vai comprar o brinquedo para ela, pode ser que a gente ainda encontre uma barreira, uma persistência muito grande para contornar o sintoma. E você não consegue voltar. Não consegue voltar rapidamente, tem uma dificuldade de sair daquele estado. Mesmo se você aprender técnicas que te ajudem a manejar aquela situação. Com técnicas específicas para a pessoa com TOD, a gente consegue ter uma facilidade, inclusive, de contornar os comportamentos, de preferência antes deles começarem ou antes deles se intensificarem a ponto de chegar no ápice. Mas, mesmo com estratégias, existe uma diferença nítida entre a criança que é muito birrenta, mas não tem TOD, e a criança que tem TOD, que vai ter uma dificuldade de voltar para o seu estado regulado emocionalmente. Interessante. Já é mais um sintoma, mais um diagnóstico que, de alguma maneira, a gente consegue dar para o pessoal de casa. E falando no pessoal de casa, eu acho que é um assunto que está começando a mexer. E a gente tem aqui a Cleo, ela está mandando uma interação. Ela fala assim, meu filho tem 7 anos, tem o diagnóstico de TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Ele grita muito e tem reações desproporcionais em situações cotidianas. Está sempre em oposição, é agressivo e violento. Esse comportamento pode ser o lado impulsivo do TDAH ou pode ser o TOD? E aí eu vou acrescentar um pouco mais. É possível ter os dois transtornos? Não só é possível, como é bastante provável. O TOD e o TDAH têm um índice de comorbidade, ou seja, eles gostam muito da companhia um do outro. Esse índice de comorbidade é muito grande. A gente consegue ver, assim, metade ou mais dos casos de TOD terão também o TDAH acompanhando. Mas o tipo de terapia utilizada é a mesma para os dois transtornos?
Terapia, sim. Terapia. Talvez a medicação vá precisar, em algum momento, de uma específica para os sintomas do TOD, de outra específica para o TDAH, mas, no geral, a gente faz ali um tratamento bem semelhante. Pelo menos os profissionais são os mesmos. Então, pode, não só pode, como provavelmente é o TDAH misturado com o TOD, porque os dois transtornos andam de mãos dadas. Sim, a dúvida dela foi bem coerente, porque o próprio TDAH, mesmo que a pessoa tenha TDAH, mas não tenha o TOD, tem uma impulsividade que pode levar a comportamentos agressivos. Então, por isso é importante observar os critérios diagnósticos do TOD, porque nós temos 8 critérios diagnósticos. Se a pessoa apresenta 1, 2 ou 3 critérios diagnósticos, ela vai ter sintomas muito parecidos que vão fazer a gente pensar no TOD, mas ainda não tem um número mínimo de critérios para ser diagnosticada com esse transtorno. Não quer dizer que não apresente prejuízo, requer tratamento até mesmo para não evoluir. Mas ainda não é o caso de ter esse transtorno como comorbidade. São 8 né? critéririos. Isso. Tem que estar dentro dos 8. Tem que apresentar no mínimo 4. E tem algumas outras regrinhas, né? Tem que estar apresentando no mínimo há 6 meses. Tem que ser de forma frequente, não pode ser 1, 2 vezes por mês. Exceto um dos critérios diagnósticos, que aí é 1, 2 vezes nos últimos 6 meses, a gente já considera presente. Esse detalhamento desse diagnóstico e como você aí de casa pode começar a perceber mais minuciosamente, até para poder procurar uma ajuda profissional, se a sua criança, né, filho, neto, sobrinho, tem o transtorno opositor desafiador. Esse é o TOD que a gente está falando. A gente não está falando de TOD, de Nescau, de misturar com leite em casa, não. A gente está falando de TOD. Estou falando aqui porque, de repente, você chegou no programa agora. TOD é essa sigla desse transtorno que nós estamos estudando hoje aqui, conhecendo mais no Entre Família, para poder ajudar você, não é, Patrícia, que está em casa e, de repente, está ouvindo a gente falar sobre isso e fala assim, puxa, eu acho que isso já aconteceu na minha casa, eu já vi isso acontecendo na casa de alguém. E o programa de hoje, o Entre Família de hoje, pode ser um instrumento poderosíssimo para que você comece a ajudar alguma criança que está na sua rotina, no seu dia a dia, que está passando por isso e precisa, de repente, de um acompanhamento profissional. Isso a gente ainda vai ver no programa de hoje, certo, Patrícia? Vamos ver isso, tem história, talvez a Gisele tenha mais situações para colocar aqui para gente, conhecedora de causa desse transtorno e que a gente vai identificar, ajudar você, né, a identificar ou ligar um alerta e, ao mesmo tempo, também falar sobre as terapias, como é possível a pessoa também conviver, se relacionar no sentido de como é que vai ser o futuro, a socialização dessa criança. E a gente vai falar disso e muito mais no programa de hoje. Mas agora a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Estamos de volta, Entre Família. E olha quem está aqui do meu lado. Se você ligou a televisão agora, a gente tem o André Leite. É o Bom de Bíblia? Não, não é o Bom de Bíblia. Não é o Bom de Bíblia, mas tem a animação do Bom de Bíblia, a jovialidade do Bom de Bíblia. Ó, tô levantando a moral, obrigado, Patrícia Piper. Obrigado, viu? Você sabe que depois que o Cris saiu, a gente está numa mudança no Entre Família e a gente está pegando emprestado alguns apresentadores que já fazem parte aí da sua telinha, da TV Novo Tempo, para vir dividir a tarde aqui com a gente, com a equipe, e a gente não deixar o programa parar. Mas a gente está preparando com muito carinho uma mudança e que vai ser benéfica não só para vocês de casa, como a gente aqui, como para os objetivos, a missão que a TV Novo Tempo tem. Então, recebam o André Leite. É isso mesmo. Patrícia Piper já não O pessoal adianta, já conhece, já, Patrícia, nesse horário. Nesse horário você não está acostumado a me ver aqui, mas está sendo um privilégio estar hoje aqui no Entre Família, falando um pouquinho sobre o transtorno opositor desafiador. A sigla é TOD. Então você vai ouvir a gente falando algumas vezes essa sigla aqui ao longo do programa de hoje. Se você já está desde o começo, já ouviu, mas ao longo do programa de hoje vai ouvir a gente repetir TOD, TOD, TOD. Não tem a ver com a bebida açucarada lá, de chocolate, não. Esse TOD aqui é o transtorno opositor desafiador. A gente começou a falar no bloco anterior sobre isso e agora a gente vai falar um pouquinho de algumas questões que têm a ver com histórias de cunho pessoal. Mas antes a gente tem que abrir a possibilidade do pessoal de casa fazer perguntas também, não é, Patrícia? Com certeza. E eu tenho que olhar aqui, porque agora eu não tenho o Lucas, eu não tenho o Cris, eu não posso mandar. E André Leite não consegue enxergar a distância, então vamos lá, né?
O número é 12983150249. Você tem dúvidas, você tem algum relato para falar para a gente aqui do TOD, né, do transtorno opositor desafiador? A gente tem uma especialista no estúdio, que é a Gisele, que é psicopedagoga, está falando com a gente, está trazendo várias questões, mas eu acho que agora a gente vai entender o motivo dela estudar tanto e se especializar tanto nessa área, que é do TOD, como psicopedagoga, porque você tem um filho adolescente que tem um transtorno. É isso. E como é que foi essa relação? Como é que foi essa alerta? Pode ter alguma coisa diferente aqui em casa? Bem, começou com toda uma questão comportamental que eu acho que a maioria das pessoas que estão em casa vão se identificar. Então, crises de agressividade sem um motivo aparente, muitos problemas recorrentes na escola, em casa, enfim. Naquela época eu nunca tinha escutado falar sobre TOD. Se você me perguntasse, eu ia perguntar se era o achocolatado. Então, mas eu já era professora, então já trabalhava com educação. Pensei, é um problema aqui com escola, então vou fazer a psicopedagogia. Só para eu entender, Gisele, isso faz mais ou menos quanto tempo? Quantos anos seu filho tinha naquela época? Foi dos 6 aos 7 anos, mais ou menos. Ele está com 16 agora. Então, já tem quase uns 10 anos aí, ok. Isso. Então, ele tinha por volta de 6, 7 anos e você percebeu esses comportamentos, por exemplo, você falou agressivos, algumas oposições mais intensas que eram, na escola também, que iam além de uma possível birra, é isso? Exato. E no início foi só na escola. Em casa não tinha esse tipo de comportamento. É importante falar isso porque muitas pessoas vivem isso em um ambiente apenas, só em casa. Quando chega na escola, a professora fala, nossa, mas parece que você está falando de outra criança, porque aqui ele é um anjinho. Então fica essa comunicação meio truncada, parece que tem alguém inventando alguma coisa aí no meio do caminho. Mas não, pode acontecer, principalmente no início, dos sintomas se restringirem a apenas um ambiente. Conforme o transtorno vai se agravando, a gente vai percebendo como um dos primeiros sinais desse agravamento a expansão disso para outros ambientes. Então, antes era só em casa ou só na escola, passou a ser na escola e em casa. Depois de um tempo se agravou mais um pouco, já não tem mais filtro de lugar, em qualquer momento, com qualquer pessoa. Você falou 5, 6 anos, né? Eu já vi uma reportagem, inclusive, teve um momento que a gente tratou sobre isso aqui no Entre Família, e o menino era pequenininho, ele tinha uns 2 anos, e é aquela fase da birra, né? 5, 6 anos você já conversa e a criança consegue entender porque o raciocínio já está diferente. Com 2 anos a gente sabe que tem aquele negócio, Terrible Two, como é que é? Terrible Two. Que você tem, né? Que é como se fosse adolescência infantil. Então, assim, são várias coisas que estão acontecendo, porque hoje a gente tem informação, né? Você falou, você era psicopedagoga, trabalhava na escola, e você nunca tinha ouvido falar sobre aquilo. Então, qual é a idade que você pode começar um diagnóstico ou ligar um alerta? A gente fala em algo ali em torno dos 5 anos, mas isso não descarta as crianças que têm menos de 5. Inclusive, existe um manual que é muito utilizado por profissionais que lidam com a saúde mental, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. E ele fala esse limite de idade, né, dos 5 anos para frente, o protocolo é esse, isso que deve ser avaliado, porém existe um protocolo para quando a criança tem menos de 5 anos. A gente precisa observar de uma forma um pouco diferenciada, justamente porque pode estar ali numa fase de birra intensa, criança ainda amadurecendo, se descobrindo, sabendo lidar com as situações adversas. No entanto, não descarta-se a possibilidade dela ter um transtorno. Então, a gente precisa avaliar apenas de uma forma diferenciada por conta da idade que ela tem. E no caso do seu filho, né? A gente começou a contar a sua experiência pessoal. Você falou que os casos mais recorrentes aconteceram na escola, não aconteciam em casa. O primeiro diagnóstico, assim, ele tem o transtorno opositor desafiador, TOD, veio da escola ou a escola só falou, olha, tem uma coisa recorrente aqui, estamos te avisando como mãe do seu filho, etc, etc, e você correu atrás para entender o que podia estar acontecendo. Como é que aconteceu essa relação aí? Na verdade, se eu dependesse da escola para ter esse tipo de auxílio, eu não fui feliz nessa parte. Eu já tive de cara um convite para que ele se retirasse da escola. Olha só, chegou de quase uma expulsão, né? Isso. E isso, infelizmente, é muito recorrente. Se a gente tem aqui mães de pessoas com TOD, a gente vai ter vários casos de crianças que foram
expulsas é um termo que as escolas não gostam muito de usar, né? Mas Convidada a sair. elas são convidadas a se retirarem. É. Ou então tem barreiras, acabam encontrando barreiras para fazer uma rematrícula para o próximo ano. Nossa. Então, essa devolutiva não veio da escola, veio realmente da minha busca por respostas. Apesar daquela época eu nunca ter ouvido falar sobre TOD, eu sabia que aquilo era alguma coisa. O que eu ainda não sabia, mas a gente recorreu a várias psicólogas, neuropediatra, psiquiatra infantil, e a gente acabou tendo um problema que também é muito frequente, infelizmente, é muito frequente em famílias que lidam com TOD, que foi a demora no diagnóstico. A gente levou mais de 3 anos para conseguir ouvir um profissional falando, acho que pode ser TOD. E aí a gente começou uma avaliação que já tinha acontecido anteriormente, mas agora com uma hipótese, e aí a gente conseguiu fechar essa hipótese diagnóstica e finalmente ter o diagnóstico. Mas foram anos e anos lidando com algo que eu não sabia pesquisar na literatura, eu não sabia encontrar um especialista naquilo, porque eu nem sabia o que era aquilo. Mas aí você falou de psicólogo, psiquiatra, outros tipos de ajuda, mas nesse percurso, o que você estava fazendo para facilitar um pouco a vida do seu filho? Porque a gente entende que os transtornos, a criança não tem, a pessoa não tem um transtorno e ela não está confortável com aquilo. É um sofrimento para se enquadrar num ambiente, é ruim para a criança. Ela sabe que ela está fazendo alguma coisa que não está dentro do padrão. E o que você fez para avaliar, para, de alguma maneira, diminuir esses sintomas e tornar o seu filho uma pessoa mais sociável, bem com ele mesmo e com o ambiente? O que eu fiz em primeiríssimo lugar durante todo esse tempo e faço até hoje, e é o que eu indico as famílias a fazerem, é buscar informação. Né? Então, eu recorri a livros. Naquela época, a gente ainda não tinha um livro em português sobre o assunto, por exemplo. Não. Então, eu tenho uma sorte de ter vindo de uma base acadêmica, científica. A minha primeira graduação foi em microbiologia e imunologia. Então, ciência estava ali na minha veia. Foi a minha sorte. Então, aprendi muito até chegar a conseguir pesquisar sobre o TOD. Eu aprendi muito, mesmo pesquisando ainda sem ter um nome, e já comecei a trabalhar como psicopedagoga, ajudando outras crianças, mesmo sem conseguir ainda ajudar efetivamente o meu próprio filho, mas sempre buscando, porque eu sabia que só buscando que eu ia conseguir chegar numa resposta. Então, o conhecimento fez toda a diferença. E depois que eu tive o diagnóstico e passei a buscar o conhecimento de forma mais assertiva, aí é que fez diferença mesmo. E você não pode dar para a gente pelo menos uma dica agora de o que a gente pode fazer com a criança que tem um transtorno opositor desafiador? A gente poderia fazer alguns programas só sobre isso. Vamos falar de uma agora, porque a gente já falou, vamos dizer, diagnostiquei, o que eu posso fazer? Em primeiríssimo lugar, não levar nada para o lado pessoal. Eu acho que se uma família, ou até mesmo um professor, uma professora, ainda não conseguem parar de levar para o lado pessoal, não existe técnica, não existe estratégia de manejo que vai conseguir fazer com que aquela situação se dissipe, com que aquele adulto consiga ajudar aquela criança efetivamente. Então, eu, enquanto adulta, preciso entender o seguinte, mesmo que eu não seja profissional, né, que lide com TOD, mas eu estou ali com meu filho, com meu aluno que tem essa hipótese ou já tem o diagnóstico fechado, e ele tem uma crise, e ele tem um comportamento super disruptivo, e de repente chega ao ápice de ser agressivo verbalmente comigo, eu preciso entender que aquilo é o TOD que está descontrolado, não é a criança que quer me agredir verbalmente, e às vezes, infelizmente, até fisicamente. Então, não levar para o lado pessoal, acredito que já é um primeiro passo dica, muito né? importante. Agora, antes da gente mostrar umas fotos aqui interessantes, eu queria te perguntar uma coisa, Gisele, que no campo pessoal, porque a gente está falando do ponto de vista dos pais e tudo mais, mas quem está com o transtorno é a criança, é o adolescente. E aí eu tenho 2 perguntas em uma. A primeira isso é uma coisa que a pessoa leva para o resto da vida, ou é uma coisa que ela tem uma fase, uma duração, é uma coisa da infância e da adolescência? Esse é o primeiro ponto. E o segundo o seu filho, por exemplo, ele sabe que ele tem TOD? Uma criança que tem o transtorno opositor desafiador, um adolescente, ele sabe que ele tem isso e saber que ele tem isso o ajuda a trabalhar com isso? Como lidar, Como lidar com isso? Bem, primeira pergunta,
Sim, o transtorno é para a vida toda, mas não quer dizer que ele vai ser disfuncional para a vida toda. Com o tratamento adequado, com o acompanhamento profissional adequado, a gente consegue, vou falar do melhor caso, a gente consegue chegar ao ponto de ter uma remissão. Ou seja, o diagnóstico permanece, a gente vai precisar ali manter um estado de alerta, perceber se existe ali a possibilidade de algum sintoma estar retornando, mas a vida vai seguir normal, plena, feliz, saudável, sem nenhum tipo de intercorrência, porque os comportamentos opositores, e aí eu vou falar até pela minha experiência pessoal. Beijo, filho. Vou falar de você agora. Agora eu sou a mãe, a Gisele. Os comportamentos opositores, eles podem até permanecer, que é o que eu enfrento com meu filho, por exemplo. Ele é muito opositor, mas é um opositor que não é mais disfuncional. Não é agressivo. Exato, ele chega para dialogar. Eu peço para ele fazer alguma coisa e ele não quer fazer alguma coisa, ele não se descontrola mais. Ele chega, mas por que eu tenho que fazer agora? Será que eu não posso fazer mais tarde? E a gente tem esse diálogo saudável. Às vezes pode fazer mais tarde, mas às vezes não pode, e ele entende. Mas essa troca saudável, que é perfeitamente normal, não tem problema nenhum dele continuar sendo opositor dessa maneira, só foi possível com Então ele sabe que ele tem o tratamento. transtorno e ele lida numa boa com isso. Sim, ele soube no momento que a gente teve, pouco depois que a gente teve o diagnóstico, uma semana depois. 6 anos, mais ou menos. Não, foi já com 10 anos de idade. Então, você começou a identificar com 5, 6 anos, mas Isso. você demorou quase 4 anos para o diagnóstico. Vamos ver umas fotos dessa relação mãe e filho aqui na tela, que também é uma relação que acaba tendo essa questão profissional também, né? É você e seu filho ali. Onde é que vocês estão ali, Gisele? Ali a gente estava passeando em Penedo. Olha só, que um lugar delícia. lindo no Rio de Janeiro, né? Isso. Muito É o bom. Campos de Jordão do Rio. Campos do Jordão do Rio de Janeiro, é isso mesmo que o pessoal fala, região serrana É a ali. pequena Finlândia que eles chamam. Exato. Carinho, né? Assim, a gente está vendo ali um carinho de um filho pela uma mãe. A gente sabe que na adolescência, a pré-adolescência é o caos, né? A gente parece que dá uma desconexão. Eu tô vivendo, isso, Patrícia? uma coisa assim. Agora, você está me deixando na dúvida agora. Manda um beijo pro seu filho agora, filho, beijo. Bruninho! E aí a gente sabe que tem essa dificuldade, mas em todas as fotos demonstra essa cumplicidade, né? Essa conexão mãe e filho. Eu acho que deve ser desafiador para você, mas deve ter feito toda a diferença. Você tem investido tempo e tudo mais, né? Com certeza. Porque no momento do diagnóstico, como eu falei, ele já tinha 10 anos, quase 11, já estava perto de completar 11. Então, a gente teve o diagnóstico, finalmente foi um alívio saber, finalmente um nome para tudo aquilo que a gente estava vivendo há muitos anos. E a minha primeira reclamação, quando eu tive o diagnóstico para a profissional que me deu a devolutiva, foi: ok, eu já sabia que essa era a hipótese, não conheço ninguém especialista nisso, como que eu faço? Eu preciso pedir ajuda a alguém que saiba sobre esse transtorno, não a alguém que seja mais generalista, porque eu já acessei dezenas deles e ninguém conseguiu me ajudar direito ainda. E aí ela virou para mim e falou: na falta de uma especialista, vire você uma. Olha Uau! só, um Eu tomei desafio aquilo pessoal para ali. mim, E aí me pós-graduei em transtorno opositor desafiador. Agora eu sou a professora da pós-graduação. Uau! E aí que a gente demais! eu fui caminhando porque é bacana esse tipo de história, mas não deveria ser, porque eu fui obrigada, não foi uma escolha minha. Ou eu fazia isso ou eu fazia isso. Eu me formei para ser cientista. Não é? Olha só que interessante que é o Entre Família. A gente traz a especialista aqui para você exatamente porque, como a Gisele estava mencionando, esse é um diagnóstico muito recente. Ela, vamos pensar aí, nos últimos 10 anos, você mesma teve que ir atrás disso, você teve que levantar as informações e você se tornou especialista na falta de especialistas. E a gente está trazendo alguém assim para você, porque no Entre Família a gente te dá soluções para você lidar com situações dentro da sua família, inclusive materiais sobre isso, não é não, Patrícia? Com certeza. Vou aproveitar aqui, vou pedir licença e a gente vai caminhar aqui para esse lado da conversa, lado da intimidade, lado que a gente deixa os meninos aqui no estúdio em movimento e vai para lá e vem para cá para dar um presente para você, né? A gente está falando sobre conhecimento, que história inspiradora da Gisele. Ela, através de ela identificou algo próximo dela e ela se especializou, estudou e hoje está aqui dando, além do testemunho, ensinando e ajudando você aí de casa.
E falar sobre estudo, sobre filhos, a gente não se forma nunca, né? Eu tenho um presente para dar para você que está vivendo algumas questões próximas, parecidas, ansiedade, depressão. Como é que eu vou fazer para o meu filho estudar matemática? Quais são os artifícios que a gente vai trazer para ter esse lar, essa harmonia dentro de casa? A gente sabe como isso faz diferença e a gente tem esse presente para dar para você. Essa revista, a revista Esperança, que a Rede Novo Tempo de Comunicação doa para você, é de graça. Pais preparados, filhos de caráter. A gente tem que ter em mente que a gente não está criando os nossos filhos para a gente, né? A gente está, de alguma maneira, criando os nossos filhos para darem frutos aí para a vida, né? E como que a gente faz isso? Qual é a maneira que a gente fala sobre isso? E a gente quer entregar esse presente, esse guia. É um guia de estudo. Coisas assim simples que você pode fazer como artifício para mudar essa saúde do seu lar, né? E a gente sabe que começa na gente, né? E depois vai passando para os filhos e, como eu disse, a gente vai levando os filhos para serem diferentes na sociedade. E a gente tem aqui a revista Esperança, tem alguns temas, castigo faz bem, será? Tenho estudado sobre isso, lá em casa está funcionando, mas não, gente. Ensine seu filho no caminho certo, a gente falou sobre isso. Filhos rebeldes, né? Ansiedade, depressão, filho que come unha, filho que não sai das telas. Nossa, são tantas coisas e a gente tem esses temas nessa revista. Vou dar um número para você, entrar agora lá nesse WhatsApp, né? A gente tem do lado de cá, você pode apontar a sua câmera do celular para ser mais fácil, é outro número. Mas a gente está aparecendo aqui na tela também e eu vou falar para você aí de casa. O DDD é 12 982 44 4449. Olha, esse é para você mandar uma mensagem, para conseguir esse estudo. Mas eu gosto muito de falar no telefone, né? Eu gosto muito de falar. E esses dias eu estava pensando, por que a gente não liga e resolve logo a vida de uma vez, né? Então vamos ligar, liga lá, fala assim, oi, tudo bem? Olha, tem a Silvia, tem a Luciana, que estão lá agora esperando você para atender a sua ligação. O DDD é 12 21 27 31 21. Fala assim, olha, a Patrícia falou que tinha um presente, eu quero me tornar aluno da escola bíblica e eu quero esse estudo, quero outros também. Aproveita e pergunta o que tem lá de coleção. Esse é o nosso recadinho, é o nosso presente especial para você que assiste agora nesse momento Entre Família. Nesse momento a gente vai para o intervalo e na volta a gente vai ter uma dinâmica aqui e vamos falar de alguns itens desses, sabe? Esses conhecimentos que a Gisele, a nossa especialista, falou sobre o TOD. Então, você vai entrar em lugar nenhum, gente. A gente vai para o intervalo e na volta você vai ver o que acontece aqui nesse estúdio. Vamos lá, vou beber meu suquinho aqui, que acho que eu já estou cansada, por isso que eu estou enrolando. Até mais, gente. A gente volta já já. Estamos de volta com o Entre Família. Aí você está pensando, ué, mas é o Bom de Bíblia? Não, é o Entre Família. Eu estou emprestado para o Entre Família hoje aqui, fazendo uma parceria antiga com Patrícia Piper, que está apresentando esse programa também. Já faz o quê? Um mês, mais ou menos, Patrícia? 4 semanas. Estou contando os dias. Olha, mas amanhã tem feriado. Olá, hoje já é está gravado, já está pronto. Olha, mas amanhã Vamos você... pra praia? Não, só sexta. Só na sexta? Vai na praia? Quero ir. Não avisei o marido. O que é que você está programando aí para o seu feriado amanhã, hein? Olha, cada um tem um plano. Eu vou visitar alguns amigos. Patrícia falou que vai se preparar para ir para a praia. Mas vai ter Entre Família aqui amanhã, não vai não, Patrícia? Entre Família, tem temas interessantes, tem até o final do programa de hoje a gente vai te falar qual é o tema do programa de amanhã. Mas hoje nós estamos falando aqui sobre o transtorno opositor desafiador. A sigla é TOD. E se ao longo do programa de hoje a gente explicou um pouquinho mais o que é o TOD, e não é uma simples birra, é um transtorno que vai além disso, tem que ter um diagnóstico profissional. É difícil encontrar um profissional habilitado para falar sobre isso, mas a gente trouxe a profissional especialista sobre isso no programa de hoje. Ela já deu o testemunho pessoal dela sobre isso hoje, sobre como ela se relaciona com o filho dela, que foi diagnosticado com esse transtorno, mas agora a gente vai te ajudar ainda mais a perceber se de repente na sua casa
tem alguma criança, algum adolescente com esse transtorno, não é, Patrícia? Agora a gente tem pílula. Ah, não. Olha, Emprego, eu só tô LinkedIn. querendo deixar você com vontade, porque é neste bloco agora que a gente vai fazer com que você aprenda sobre isso. Mas está com vontade? Segura aí, porque agora tem pílulas de conhecimento, não é não, Patrícia? Exatamente, vamos continuar falando com o Lincoln sobre o LinkedIn. Olha, quase não deu trava-língua, não. LinkedIn. LinkedIn. E ele vai ensinar você como é que você faz para se candidatar a uma vaga de emprego através dessa ferramenta que hoje a gente tem aí disponível e roda pílulas de conhecimento para você. Oi, gente, voltei, você já me conhece, eu sou o Dr. Lincoln Augusto, eu sou doutor em Ciências Sociais Aplicadas, acadêmico em Psicologia e psicanalista. E a dica que eu quero mostrar e que eu quero compartilhar hoje com você é uma dica extremamente importante sobre gestão de carreira, sobre como é que você pode falar sobre as suas conquistas profissionais, como é que você pode utilizar a plataforma mais utilizada no mundo inteiro dentro de gestão de carreira e de gestão profissional a seu favor. Você sabe que para você se candidatar a uma vaga de trabalho no LinkedIn, existem várias estratégias que você pode utilizar. Mas uma coisa muito importante que você precisa fazer é sempre estar atento se o seu perfil profissional, antes de você se candidatar a uma vaga, se de fato ele atende e se conversa com as vagas em abertos pelas quais você está buscando se recolocar. Isso basicamente significa que se você é jornalista, você precisa deixar claro no seu perfil profissional que você está buscando uma recolocação, um reposicionamento dentro da área do jornalismo. Então lembrem-se, as coisas precisam se conversar dentro da plataforma. E nesse sentido a minha dica sempre é a seguinte, lá no campo de busca, onde você pode colocar ou por pessoas ou por empresas, você pode colocar vagas em aberto. E aí você vai descrever qual é o título, a posição que você está buscando. Então vamos supor que você está buscando uma vaga de ajudante geral. É importante que você escreva ajudante geral, porque o próprio LinkedIn vai mostrar para você quais vagas que hoje estão em aberto na plataforma, que tem como principal motivo alguém que quer trabalhar dentro dessa área enquanto ajudante geral. Encontrou a vaga, encontrou o perfil, clica lá e vê qual é a forma de candidatura. Se é uma candidatura simples, aquela que o próprio LinkedIn vai só te pedir para você se candidatar e aí o seu perfil estando de acordo, o selecionador entra em contato com você, ou se o LinkedIn vai convidar você para ir para uma outra plataforma fora do LinkedIn para você preencher o teu currículo. Em qualquer uma das duas, é muito importante que você lembre sempre de ser bastante objetivo para que você consiga pleitear essa oportunidade e quem sabe aí você já não consegue um trabalho novo em tempos de tantas coisas boas na vida da gente. Muito bom. Você já tem perfil no LinkedIn? Eu tenho um perfil no LinkedIn, mas está meio desatualizado. Você tem, Patrícia? Eu tenho, mas eu não mexo lá não, porque eu já estou empregada. Mentira, mas é relacionamento, é bom ter conexão, sempre atualizadinho ali o LinkedIn para você conseguir vagas de emprego, como o Lincoln bem disse aí na pílula de conhecimento. E falando em conhecimento, a gente vai conhecer ainda mais agora sobre o transtorno opositor desafiador, o TOD. E agora a gente vai tentar ajudar o pessoal de casa a entender se alguém dentro da casa ali, uma criança, um adolescente, pode, de repente, estar apresentando comportamentos desse tipo de situação, não é, Patrícia? Vamos para características, né, de quem tem o transtorno opositivo desafiador. Caracteriza-se por um padrão global de desobediência, comportamento hostil e de desafio. Essa é a definição, a gente está aqui com a Gisele, especialista no tema, né, uma especialista de causa, especialista professora. E a gente vai tentar montar um calendário aqui com algumas características de quem tem o transtorno, porque uma coisa que ela falou muito foi sobre a frequência, né? Então, um dia a criança tem birra, ok, mas quantas vezes ela está tendo? Quais são os momentos que ela está tendo? Como que funciona isso? E esse é um momentinho que a Gisele vai ajudar a gente aqui. Vamos colocar, de repente, um dia... tem algumas características aqui. Irritabilidade e acessos de raiva constantes. Discute com adultos ou figuras de autoridade. Desafia regras. Faz coisas deliberadamente... Não, eu vou falar todos. E aí a gente vai tentar montar esse calendário. Acho que é meio que assim, né? Faz coisas deliberadamente para aborrecer a terceiros. Culpa os outros pelos próprios erros. Se sente ofendido com facilidade.
tem respostas coléricas, raivosas, quando está contrariado, é rancoroso e vingativo. Isso eu achei bem interessante. Quando desafiado e contrariado. É interessante, Patrícia, que numa primeira leitura, de repente você aí de casa pode estar pensando assim, mas isso aqui eu vejo muitas vezes, eu mesmo passo por esse tipo de situação, mas tem uma palavrinha que a Patrícia falou lá no começo, e a Gisele com certeza vai enfatizar isso aqui, que é padrão. Porque isso é recorrente, não é uma coisa pontual, e tem um padrão que foge das características, eu vou dizer assim, de reações comuns de uma pessoa. Por exemplo, desafiar regras. É muito comum as pessoas desafiarem regras, mas dentro do transtorno opositor desafiador, ele tem uma característica bem específica, não é não, Gisele? Exato. Então, aliás, todos eles, né, têm a possibilidade de nós adultos apresentarmos de vez em quando, dependendo do contexto, ainda mais a criança que está ali com o cérebro imaturo, ainda tem muita coisa para aprender. Agora, eu gostaria, inclusive, de dar um exemplo prático do dia a dia que é bastante frequente, que é, por exemplo, o momento do dever de casa. Eu recebo muitos relatos de que o momento de dever de casa, para a criança, é o momento onde ela grita, se descontrola. Tem crianças, inclusive, que têm crises todos os dias quando ficam sabendo que está na hora de fazer o dever de casa. Fazer dever de casa é a tarefa mais divertida do nosso dia, quando a gente é criança? Não é. Não era para mim. Acho que também não era para vocês. Eu gostava. Gostava? Eu era bastante estudiosa, mas não gostava, não. Você não dever gostava? de casa... Mas eu te entendo, viu, Gisele? Eu te entendo. Sim, mas a criança faz, né? É aquele tipo de coisa que a gente, mesmo que não goste muito, ok, vou fazer de vez em quando, tudo bem, eu não quero fazer hoje. Ok, agora, todos os dias, se descontrolar totalmente, de forma desproporcional ao motivo que deu início àquele comportamento, isso não é normal, isso é de fato, pode ser de fato causado por um transtorno. E é esse quadro que a gente encontra quando a gente fala de TOD. Por exemplo... No nosso calendário está todos os dias, né? É isso? Exato. Principalmente o primeiro item que aqui é laranjinha, né? Constante. Tá em todos os dias do calendário. Todos os dias. Então, numa criança que não tem TOD, poxa, uma vez na semana, ter uma irritabilidade e excesso de raiva durante aquele dia... Ok, de repente naquele dia não está legal. A irritabilidade é das mesmas coisas, então você deu exemplo aqui do exercício de casa, tarefa de casa. Mas, tipo, vai tomar banho, tá na hora de comer, desliga o eletrônico. Tem coisas específicas, como se fosse a rotina da irritabilidade, ou não? É esporádico, depende de como ele vai estar. Pode ter as duas coisas, assim, acho que depende da criança, né? Aquela criança vai ter aquele conjunto de tarefas que, quando é solicitada a fazer, vai apresentar esse comportamento. Não quer dizer que toda criança, quando chegar a hora de tomar banho, vai ter esse mesmo comportamento, mas a gente pode sim ver um padrão em cada criança. A gente tem mais um item lá, discute com adultos ou figuras de autoridade. E aí, é o lilazinho, Leite. Tem muito tempo. Eu sou daltônico, né? Aí vai disputar pra mim. Mas tá tudo certo. Mas você lê e eu falo. Isso, tá mas bom? o que eu ia só colocar é que parece que uma coisa puxa a outra, não é, Gisele? Isso. Então, por exemplo, a irritabilidade de acesso de raiva constante. Aí o pai ou a mãe da criança, que pode ser o seu caso, a avó, a tia, vai tentar resolver isso. Mas você fica fazendo isso o tempo todo, tá aí, tá fazendo birra, não sei o que lá, e começa a brigar. Aí parece que não entender que isso é o TOD vai fazer com que a criança, que também não sabe que tem o TOD, vai começar a discutir com essa autoridade de uma maneira, como você falou, desproporcional, e isso acontece o tempo todo. E aí depois já vem o desafia regras. Vai discutir comigo? Então agora você tá de castigo. E aí vai desafiar, vai sair do castigo, etc, etc. E aí uma coisa puxa a outra. É interessante, porque elas estão intimamente ligadas, né, Gisele? Exatamente. É muito interessante que eu estava conversando sobre esse tema hoje com uma amiga via aplicativo de mensagem, porque ela me mandou um vídeo onde tinha uma menininha dançando, desafiando o pai e a mãe, e o pai e a mãe pedindo para essa criança descer, porque a mesa estava claramente dando sinais de que iria cair. E era uma cena de desafio, a minha amiga lembrou de mim e me mandou essa cena. E o que eu falei para ela, que eu também vou falar para vocês, é o seguinte:
muitas vezes nós adultos precisamos nos despir do nosso ego, porque pode parecer, alguns adultos podem se sentir assim incomodados com o fato de ter que tomar a atitude, tomar o primeiro passo para mudar a forma de falar, de repente falar de uma forma mais amena, mais tranquila. Brincar também, né? Exato. Vou te pegar, ou alguma coisa Distrair a criança, tirar o foco do que está causando aquele comportamento. Só queria que você falasse sobre essa questão aqui do rancoroso ou vingativo. Eu posso colocar nessa balança também, assim, de não sentir? Porque a gente faz as coisas erradas, às vezes, e a gente se arrepende. Então, se a gente grita, se a gente bate num filho, ou acontece alguma coisa, quando você baixa, você se arrepende. Você acha que o fato dessa criança não se arrepender daquele ato ou demorar muito tempo para entender que aquilo foi algo errado, pode ser uma das características também? Que eu vi ali vingativo, é que vingativo é uma palavra tão forte, né? Sim, essa palavra vingativa, ela está presente em um dos critérios diagnósticos, por isso que ela é tão usada quando a gente fala de sintomas de TOD. Mas eu acredito que a gente tem que ter cautela ao usá-la, porque quando a gente fala de vingativo, é uma palavra forte mesmo. A gente pensa naquela pessoa manipuladora que vai matutando, que vai fazer planos, para te estragar. né? E não é bem assim. De uma forma bem resumida, o que acontece é o seguinte: para a pessoa que tem TOD, a frustração é algo insuportável para o cérebro dessa pessoa. O cérebro dessa pessoa não tem ainda o aporte necessário para saber lidar adequadamente com a frustração. Por isso que a gente costuma ver esse comportamento desproporcional, essa reação desproporcional ao que deu início. Poxa, mas eu só pedi para tomar banho, precisava quebrar coisas porque eu pedi para tomar banho? Não, não precisava, mas o cérebro dela se frustrou ao receber aquele comando e não soube lidar. E muitas vezes esse comportamento rancoroso e vingativo é uma estratégia do cérebro dessa criança que ainda é imaturo, não tem essa noção de, nossa, estou manipulando, estou me vingando. Sim. Não, às vezes é uma vingança apenas de querer dar o troco. Ah, me chamou disso, eu vou botar o pé na sua frente para você tropeçar. Não é aquela vingança que a gente vê em filmes. Maquiavélica. Exato, é um dar um troco. Tem casos onde esse comportamento vingativo é mais sério, mais grave? Mas geralmente o início disso é do fato de que o cérebro não conseguiu suportar aquela frustração. Então, quando acontece, a gente tem que intervir, lógico. Mas pensando no médio e longo prazo do tratamento, a gente tem que ensinar esse cérebro a lidar melhor com essa frustração, para que lá na frente a frustração continue acontecendo, porque, convenhamos, a gente se frustra todos os dias. A frustração, a gente não tem que evitar a frustração para a criança. A gente tem que ensinar aquele cérebro a lidar de forma cada vez melhor. É uma construção, é um tratamento. A gente não vai fazer isso de uma semana para outra. São terapias, mas isso é perfeitamente possível. Tem outras terapias, a gente sabe que é difícil financeiramente falando, você começou o programa falando sobre isso, mas tem a instrução, tem a leitura, tem o Instagram, que a gente consegue dar uma stalkeada, encontrar pessoas como a Gisele, ensinando você, ajudando. E a gente quer te agradecer porque, olha, já estamos no final do programa. Poxa. Não acabou com ela? Não, ainda não, porque é o seguinte... porque eu tinha mais perguntas. Porque é o seguinte, eu vou dizer para você aí de casa. Você, de repente, está vendo tudo isso aqui e está pensando, puxa, mas então tá bom, eu quero ajuda. Quem é que eu procuro? Como é que eu faço para procurar essa pessoa? Tem algum contato? Eu vou para o intervalo junto com a Patrícia e com a Gisele. Na volta, você fica ligado com a gente. Não troca de canal, não. Fica aqui na Novo Tempo, porque na volta a gente dá os contatos para você buscar a ajuda profissional para tentar ajudar o seu filho, seu sobrinho, seu neto em relação ao TOD, o transtorno opositor desafiador. E na volta do intervalo também tem umas novidades aí em relação à revista Vida e Saúde, junto com a Maureen, aqui no Entre Família. A gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já, não é, Patrícia? Já, 4 minutinhos. Tchau, tchau. Estamos de volta com Entre Família, hoje falando sobre transtorno opositor desafiador. Se você chegou agora, só voltar um pouquinho na transmissão. Na verdade, não volta não, gente. Vai assistindo daqui pra frente, depois você volta à transmissão e vai estar disponível no nosso canal também. Hoje a gente vai falar, a gente está falando sobre isso, mas a gente vai dar uma pausa agora para conversar com o pessoal lá da Casa Publicadora Brasileira, que é a editora da Igreja Adventista, para falar sobre a nova edição da revista Vida e Saúde. Você conhece o nosso programa Vida e Saúde, mas também tem a revista e a gente está aqui com o Michelson Borges, que é editor-chefe
da revista Vida e Saúde. Vou virar aqui para ele. Tudo bem, Michelson? Olá, Maurinho, tudo bem? É um prazer estar com vocês mais uma vez aqui para falar dessa dessa revista, né, que tem nos dado tanta alegria ao longo desses anos, que é a revista Vida e Saúde. Um abraço aí para os amigos do programa Entre Família. A gente está feliz de receber você aqui também. Lembra para quem chegou agora ou não conhece ainda a revista Vida e Saúde, o que ela significa, né? Ela tem uma história tão incrível e conta para a gente mais ou menos o que fala nessa revista. De fato, Maurinho, a Vida e Saúde, a revista, é a publicação de saúde preventiva mais antiga, sendo publicada ininterruptamente no Brasil desde 1939. Então já são várias décadas aí ajudando as pessoas a ter mais saúde mental, física e espiritual. Todos os meses, aqueles que assinam a revista recebem em casa, então, um time de profissionais que assina ali as colunas, as matérias. A gente gosta de mencionar isso porque faz da revista uma publicação confiável. Todos os nossos artigos têm aí mestrado, doutorado em áreas como medicina, nutrição, fisioterapia. Enfim, é um conteúdo realmente diferenciado e que vale a pena conhecer. Quem quiser saber mais sobre isso, tem o site da revista, né, que está na tela, inclusive, revistavidesaude.com.br. Nós sempre postamos ali conteúdos adicionais e também tem ali o jeito de a pessoa fazer a sua assinatura. Que legal. Inclusive, lembro da minha mãe lendo a revista Vida e Saúde, minha avó, toda a minha família sempre gostou muito. Vamos seguir aqui. Você veio aqui no mês passado, falou da edição passada, e a gente quer saber o que tem nessa edição do mês de setembro. Conta pra gente. Estou com ela aqui já, meu Maurinho. Que legal. De setembro, né? O título aqui é Plastificados. Fizemos uma brincadeira aqui com a modelo na capa, né? A envolvemos num filme plástico ali para falar de um assunto que, na verdade, não tem nada de divertido, é um assunto muito sério, que é a questão dos microplásticos. O subtítulo, inclusive, diz assim, o ambiente está cada vez mais poluído com microplásticos e isso tem impacto negativo sobre o planeta e sobre a nossa saúde também. Então é importante estar inteirado aí desse assunto, saber como lidar com isso e, principalmente, evitar ser tão contaminados com esses produtos aí do mundo moderno. Temos outras matérias também, você está vendo aí a capa na sua tela, caminhadas, pesquisas mostram os benefícios físicos e mentais dos passeios ao ar livre. É bom lembrar que a nossa filosofia editorial é aquilo que nós conhecemos como os 8 remédios da natureza. Então, em todas as edições, estamos ali sempre destacando um desses remédios. Água, luz solar, repouso, exercício físico. E nessa edição aqui falamos sobre caminhadas, algo tão simples, né? Mas que é importante lembrar e praticar. Gestação e nutrição, como e por que suplementar nessa fase. Criolipólise, na seção Beleza Saudável, o que acontece com a gordura nesse procedimento ainda envolto em controvérsias. Ultraprocessados, o excesso desses produtos causa doenças cardiovasculares, obesidade e diabetes, só para mencionar algumas matérias, porque tem muito mais. Você já sabe, tem ali a seção de receitas, a gente faz sempre uma parceria ali com o Ricardo Fioravanti, é o nosso culinarista, e a proposta é sempre oferecer ali opções saudáveis e fáceis de fazer. Tem a seção também Informa, como manter o corpo aí bem condicionado, né? Fisicamente condicionado, e se você não puder nem talvez ir a uma academia, dá para fazer em casa mesmo, e a proposta da sessão é justamente essa. E vou deixar o restante aí para que os leitores confiram de perto o conteúdo deste mês, que está muito bom. Mas só esses spoilers aí já deixaram a gente bem animado por aqui. E uma curiosidade, a sessão de culinária era a preferida da minha família. Michelson, lembra... Não é? É maravilhosa, sempre incrível. Conta pra gente como adquirir, como assinar essa revista, né? Você deu tanta ideia boa aí, tanta coisa boa que vai vir. E se alguém quiser já pro próximo mês, a próxima, como é que faz? Eu acho que eu creio que o meio mais fácil é você acessar o site, né? revistavidesaude.com.br, aproveitar os conteúdos e, de quebra, clicar no botãozinho lá, assine agora, né? O jeito mais fácil é esse aí. Você eventualmente poderá receber a visita de um representante, nós temos representantes espalhados por todo o Brasil, eles têm ido às residências de porta em porta mesmo, e ali, se você receber um representante da Vida e Saúde, não perca tempo, aproveite essa visita e faça a sua assinatura. Só para finalizar, Michelson, só lembra pra gente que tem um site também, né? Que tem conteúdos por lá. Sim, tem. É o revistavidesaude.com.br.
muito conteúdo e a forma de assinar mais fácil está por lá também. revistavidasaude.com.br. Muito obrigada. Obrigada, Michelson. A gente fica por aqui. Então, você continua aí. Bom trabalho. Continuamos, então, Pati Leite, com mais assuntos sobre transtorno. E me corrija se estiver errada. Transtorno opositor desafiador. Volto com vocês. Aprendemos todos. Obrigada, Maureen. Foi ótima a entrevista, ótimo sempre ter o Michelson aqui para falar dessa revista e dessa editora tão especial É isso aí. para todas as pessoas, né? Olha, tem pergunta na tela aqui dos nossos participantes, os nossos telespectadores mandaram pelo WhatsApp. Tá chegando muita pergunta aqui pra gente. Tem uma que tá aqui na tela, não se identificou, tá como anônimo, Gisele, a nossa especialista aqui hoje. Está falando o seguinte, esse transtorno TOD é genético? Adultos podem ser diagnosticados? Interessante a pergunta, Gisele. O TOD é genético? Bem, a gente ainda tem muita coisa para descobrir, para encontrar na ciência em relação ao TOD. No entanto, o que já se tem bem estabelecido até agora é que sim, tem fatores genéticos envolvidos no transtorno, mas também tem fatores ambientais. Fica muita dúvida se uma pessoa pode ter o transtorno só pelos fatores genéticos ou só pelos fatores ambientais, mas o que é melhor aceito atualmente é que geralmente existe uma associação dos dois. E ali a questão do de ser adulto, né? Diz que a produção falou que tem muita gente perguntando, dá para diagnosticar em adulto ou só quando é criança e adolescente? Essa resposta inclusive, quebra um mito que a gente tem, né, de que adulto não pode ter TOD. Como eu já ouvi isso sendo falado, isso é uma besteira. Adulto pode ter TOD, sim. O que acontece é que é extremamente raro a gente ter um quadro de TOD iniciando na vida adulta. Isso, o que geralmente a gente encontra os sintomas se iniciaram na infância, também pode começar na adolescência, é menos frequente, mas pode começar na adolescência, e aí permaneceu de uma forma visível, causando prejuízos até a vida adulta. Aí isso a gente vai encontrar com uma certa frequência. Mas a quantidade de adultos que são diagnosticados com TOD é bem menor do que crianças e adolescentes, porque geralmente, com um tratamento bem feito, a gente chega num ponto onde a pessoa consegue lidar com os sintomas. E quando acontece o contrário, ou seja, não receber um tratamento adequado ou sequer receber o tratamento, a gente também pode ver esse transtorno evoluindo para transtornos mais graves, sendo os mais comuns transtorno de conduta e transtorno de personalidade antissocial, que é o que a gente chamava antigamente de psicopatia. Ou seja, é muito importante. Você que está assistindo a gente, se percebeu que tem alguma questão envolvendo uma criança ou um adolescente na sua casa, com essas características, com esse padrão desse transtorno opositor desafiador, você procurar uma ajuda de especialista. E como tem poucos especialistas, a gente trouxe aqui na TV Novo Tempo, no Entre Família, a Gisele, que é especialista. Então você pode falar com ela, não é? Pode falar com ela. Qual é o teu Instagram, Gisele, por favor? Meu Instagram é Gisele Vandermoor. Gisele Vandermoor, você procura ela nas redes sociais e tá na tela aí para você tentar encontrar aí alguma ajuda. De repente você está procurando essa ajuda, então a gente tá deixando você aí com essa possibilidade de falar com a Gisele. Tem mais pergunta aqui, produção? A gente tem pouco tempo, Gisele, mas temos uma pergunta aqui. Vamos ajudar essa mãe, a Adriana está falando, que é mãe de um menino de 10 anos, que está dentro do transtorno do espectro autista, nível de suporte 1, e também é diagnosticado com TOD e TDAH. Gostaria de saber como explicar para o restante da família e para os coleguinhas que as crises que ele tem não são pirraça nem falta de educação. Aceitar, poderia dizer isso? Eu acho E mais quando difícil... eu acho que quando a gente aceita, quando a mãe aceita, eu acho que nada em volta meio... Estou falando por experiência, quando eu vejo uma pirraça, alguma coisa, e aí vem algum parente e fala assim, mas essa criança toma isso, toma aquilo. E você recolhe a criança porque você sabe como lidar e você evita esse constrangimento. É a minha opinião como mãe, assim. Eu acredito que o maior motivo da pergunta dessa mãe foi pelo fato de que nós que temos um filho com TOD ouvimos julgamento todos os dias, de todos os lados, muitas vezes até mesmo dentro da nossa própria casa. Então,
o tanto que a gente ouve de, se fosse meu filho, não ia se comportar assim. Ou então, isso é falta de limite, cadê a mãe dessa criança? Então, esse é o tipo de coisa que, mesmo que a gente aceite o transtorno do nosso filho, continua acontecendo de todos os lados, a gente é bombardeada. Então, assim, eu acredito que conscientizar os coleguinhas talvez fosse mais difícil, talvez ensinar ali, ou conscientizar os pais dos coleguinhas, ou conversar, acho que os pais das criancinhas, dos coleguinhas, conversarem com eles, né, sobre como lidar quando o coleguinha tiver o comportamento X, Y ou Z. Agora, em relação à nossa família, eu acho que vale sim conversar, falar que existe o transtorno, que existe a possibilidade dessa criança ter ou então já um diagnóstico fechado e oferecer formas daquele familiar buscar aquela informação. A gente não consegue enfiar a goela abaixo informação de conscientização nos outros, mas a gente oferece. Sim. Se a pessoa aceitar, poxa, vai ser muito legal. Isso foi até uma experiência que eu tive com a minha família. Minha família foi muito receptiva, meu pai, minha mãe nunca tinham ouvido falar sobre TOD, tiveram menos contato do que eu, apesar de ainda terem contato quase que diariamente. A gente não tem mais tempo, a gente está com a contagem regressiva. Obrigada mais uma vez aqui pelo seu conhecimento, pela sua inspiração. Obrigada por ter vindo de longe. E a gente está terminando, Leite. Foi tão rápido, tanto conhecimento. Foi rápido, mas foi incrível. Gisele, privilégio ter você aqui no programa. Você quer falar mais com a Gisele? Gisele Vandermoor, você a encontra no Instagram. Mais uma vez, obrigado pela participação, Gisele. Eu agradeço, muito obrigada. Obrigada, amigo. Patrícia, gostei, valeu. Na sequência, adorei. agora tem Vida e Saúde, não é? A gente falou da revista, mas agora tem um programa Vida e Saúde na TV Novo Tempo. E amanhã tem Entre Família, falando de pessoas frias. E aí, você é frio ou não? Vamos conversar sobre isso. Não é da temperatura do corpo não, né? A minha tá bem gelada aqui. Tchau, gente. Tchau, Boa tarde, bom feriado.